Damos início à entrevista coletiva do técnico Arthur Jorge, depois da vitória do Cruzeiro sobre a Chapecoense. Boa noite, mister. Parabéns pela vitória. 3 pontos muito importantes, resultado positivo em casa, diante de 45 mil quase torcedores. Mas no final, contornos um pouco dramáticos. Queria que você analisasse essa vitória importantíssima do Cruzeiro. Eu gosto mais de me reduzir àquilo, boa noite a todos primeiro, de me reduzir àquilo que é, de facto, uma vitória importante, o seguimento ou a continuidade de bons resultados desta equipa. Hoje era muito importante vencer aqui, sabíamos que era um jogo muito perigoso para nós, do ponto de vista emocional. Jogamos contra o último, vimos de 2 jogos extremamente desgastantes, não só do ponto de vista físico, mas também mental. Fizemos um jogo onde acabámos por ser uns justos vencedores, apesar de reconhecer que foram 90 minutos onde aconteceu um pouco de tudo. Desde os últimos 15 minutos que sofremos para garantir este resultado, mas não posso esquecer daquilo que foi feito até então, dizendo que criamos inúmeras oportunidades, muitas mesmo, para conseguir fazer golo. Não fizemos, e o jogo é um bocadinho isto, quando na parte final estamos ali muito próximos, a equipa adversária tenta por todas as formas chegar ao golo, e no caso, numa tentativa de empate, nós conseguimos suportar e aguentar aquilo que era o mais importante para nós, que era a vitória, e portanto, se eu olhar para aquilo que foram 90 minutos em que nós, Cruzeiro, fomos justamente merecedores de vencermos o jogo de hoje. Arthur Jorge, parceiro da Itatiaia, parabéns pela vitória. Vitória que dá energia boa, né, para quinta-feira. Vem a Libertadores por aí, o Cruzeiro querendo essa classificação. E nessa energia boa, como é bom também ver um jogador, que é o Sinisterra, que está aqui no Cruzeiro desde o ano passado, e todo mundo fala, e a gente sabe que é um cara muito aplicado. Você dá mais uma chance para ele iniciar a partida, faz um gol que foi anulado e depois no segundo tempo valendo. O quanto é importante você ver um jogador dessa qualidade se esforçar, mas num conceito geral de grupo, e de ver um Sinisterra tendo esse resgate dele também no Cruzeiro. Obrigado, boa noite. O Sinisterra é um elemento de uma equipa que hoje trabalhou muitíssimo para poder ganhar o jogo, de uma equipa que se aplica, que tem vindo em crescimento, que tem sido muito exigente com ela mesma para conseguir os resultados que tem atingido, que tem mostrado também a ambição, uma equipa que hoje se comportou uma vez mais de uma forma séria perante o desafio que tínhamos, e consequência disso é aquilo que é o desempenho que depois individualmente acabamos por ir tendo dos jogadores que se vão valorizando, outros que se vão confirmando, outros que vão tendo as oportunidades, outros que estão a tentar recuperar a sua melhor condição depois de alguns meses de paragem. O Sinisterra é um desses casos, e portanto nós temos que estar e estamos satisfeitos com o desempenho de todo o grupo de trabalho, não só naquilo que é o desempenho dos jogos, mas também durante a semana em que treinamos e nos preparamos para cada um dos combates que temos pela frente. Arthur, aqui é Rafa Nobre, Jornal Tempo, parabéns pela vitória. Sei que são competições diferentes, times diferentes, situações diferentes, mas o que dá para tirar de lição hoje aqui? Positivo, negativo, para a decisão de quinta-feira, o grande jogo contra o Barcelona no Mineirão. O que você tira de lição aqui? Eu diria que o importante é nós mantermos a intensidade e a mesma cadência durante 90 minutos. Porque claramente que nós, depois do 2-0, baixamos um pouco a guarda, digamos, e permitimos que o adversário crescesse, porque é uma equipa que está neste momento em último lugar, mas é uma equipa que tem competência, uma equipa que tem valor, uma equipa que vai ganhar jogos ainda. Portanto, nós temos é que saber e retirar disto da importância que é iniciar forte e terminar mais forte ainda, se possível. Ou seja, saber que até ao último segundo, até ao último minuto, nós temos que ser muito intensos, muito sérios no nosso trabalho, muito compenetrados para conseguirmos os resultados. A equipa foi, de facto, tudo isso, mas precisamos de ser mais consistentes naquilo que é o desempenho do primeiro ao último minuto para evitar este tipo de sobressaltos como aqueles que tivemos nos últimos minutos no dia de hoje. Arthur, boa noite. Maria Gabriela, da Rádio Fã. Queria te perguntar sobre a escalação de hoje, sobre a entrada do Sinisterra e do Kenji. O que você pensou com a entrada deles? E também da opção do Christian no banco. Se foi uma opção física, se foi uma opção técnica também. Obrigada. Não, pensei em dar
Pensei em ter 2 jogadores com menos tempo de jogo, mais frescos, mais capazes, fortes nas situações de 1 para 1, face a uma equipa que ia estar muitas vezes baixa no seu bloco, a defender mais próximo da sua grande área, e a opção foi apenas e só em função daquilo que preparámos taticamente para o jogo. Mister, boa noite. Arthur Mesquita, Rádio 98. O Cruzeiro vem em algumas partidas com uma certa dificuldade no final do jogo. Isso é relativo à questão física, como foi hoje. O Cruzeiro que baixou um pouco mais, passou a se defender e tomou, de certa forma, uma pressão do adversário. Esse problema é principalmente físico e como trabalhar isso para esses próximos 2 jogos importantes? E essa questão física vai ser trabalhada nessa parada para a Copa? É um problema físico, como nós conseguimos na Bahia dar a volta depois de estar a perder 1-0 e irmos atrás do resultado e vencer o jogo, de estarmos a jogar em Buenos Aires com -1 e termos o suportado e termos criado uma oportunidade no final do jogo para ganhar, e termos na Católica também aguentado um resultado com -1 jogador na segunda metade. Se isso fisicamente demonstra deficiências na equipa, eu não sei exatamente qual é que é aquilo que deve ser o comportamento físico de uma equipa. Arthur, o primeiro gol da Chapecoense, aquela marcação ali, qual que é o tipo de vacilo que acontece que não pode se repetir? Talvez se assemelhando ao jogo da Católica, e hoje também um jogador com muita facilidade para descontar e trazer o time adversário para o jogo. Não fomos agressivos defensivamente para conseguir anular o momento de jogo aéreo e o momento em que qualquer erro se paga caro, e pagamos com o gol do adversário. Arthur, boa noite, Nath, da ESPN. Eu vou voltar um pouco na pergunta do Arthur, meu colega, sobre a questão física do time, porque o Cruzeiro vem sofrendo muito com isso. A gente vê alguns jogadores, Caio Jorge já falou sobre na zona mista, o Christian também. Como que você pensa em manter essa equipe? Ainda faltam 2 jogos preparados e o Cruzeiro vem de uma sequência muito forte e tem 2 jogos muito importantes pela frente. Como que você pensa em equilibrar isso até essa parada da Copa, que vai ser quando você realmente vai ter tempo para trabalhar com os jogadores? É jogar em Amilo agora contra o Barcelona e depois Amilo contra o Fluminense. Arthur, tudo bem? Boa noite, parabéns pela vitória. Queria que você falasse do Otávio. É o 12º jogo dele na temporada e tem uma mentalidade muito forte, está aprendendo, vai errar, porque ele é menino novo, mas o psicológico dele está ajudando muito, está fazendo grandes partidas. Eu queria que você falasse especificamente do Otávio. Muito obrigado. Já disse aqui que não falo de nenhum jogador especificamente individualmente. Falo do Cruzeiro, da equipa e daquilo que é o comportamento e desempenho da equipa. Individualmente, poucas vezes me vão apanhar a falar de algum jogador ou em algumas situações pontuais, como agora falei do Sinisterra, falar do Otávio. O Otávio é mais um jogador do Cruzeiro que dá o seu melhor dentro de campo para ajudar a equipa, apenas isso. Boa noite, Arthur Jorge, Diego Marinho do Portal Diário Celeste. Se a gente voltar um tempo atrás, você chega num Cruzeiro com dificuldades no Campeonato Brasileiro, para iniciar uma Copa Libertadores, vem do título mineiro, e depois de todo esse tempo, hoje um time que vai bem no Brasileiro, sobe na tabela, com chances reais de ir às oitavas da Copa Libertadores, avança na Copa do Brasil. Qual que é o seu sentimento de treinador, de profissional, olhando para trás, vendo toda essa caminhada até aqui? Olha, eu sinto, acima de tudo, uma grande satisfação por ter um grupo de trabalho à minha disposição que tem, de facto, esta competência de podermos chegar aonde nós hoje estamos. A verdade é que eu recordo-me que nós estávamos a 10 pontos do G5 quando aqui cheguei. Hoje estamos a 2, ainda há jogos para fazer, é verdade, mas hoje estamos a 2 pontos. E aquilo que nós queremos é continuidade. Nós queremos continuar a acreditar que podemos chegar ainda mais acima, temos que ganhar jogos, temos que trabalhar muito e temos que melhorar muito também. Não é numa sequência de bons resultados que nós dizemos que estamos perfeitos, porque não estamos. Senão estava a ser menos exigente comigo até, mas também com os meus. E poder dizer que esperamos, queremos confirmar a passagem na fase de grupos na Libertadores na próxima quinta-feira. Queremos continuar, vamos agora aguardar pelo sorteio da Copa do Brasil. São 3 competições e é um crescimento constante e continuado da equipa que eu quero que se vá notando. Daqui a um mês, quando falarmos, eu quero que você fale comigo a dizer que já estamos melhor ainda um bocadinho e eu ficaria muito feliz por isso. E queremos com que a equipa possa ir crescendo e temos crescido. Não só do ponto de vista da classificação,
no desempenho também, na performance da própria equipa. Os resultados demonstram isso mesmo, mas também na valorização individual dos jogadores que temos no plantel. Arthur, ou no elenco, desculpem. Arthur, Eduardo Statucci, do Lance. Hoje o Cruzeiro tomou um gol de bola parada de escanteio, mais especificamente. Sim. Foi o quarto com você no comando do Cruzeiro. E 25% dos gols sofridos pelo Cruzeiro com você foram justamente em bolas em escanteio. Uhum. É um gargalo que você vê que precisa ser melhorado no time ou é uma situação mais circunstancial de jogo? Não, é uma questão que nós temos que melhorar, evidentemente. Tudo aquilo que seja detalhes e algo que nós podemos controlar, nós temos que ser mais exigentes nesse sentido e temos que melhorar, temos que ser mais capazes de poder defender melhor esses momentos, porque, como digo, são situações normalmente de bola dentro da nossa grande área, normalmente próximo da nossa baliza, e onde nós temos que ser muito mais agressivos, muito mais assertivos para conseguirmos combater esses momentos e, dessa forma, retirar ou anular probabilidades de gol do adversário.